Aleluia. Livro de Hebreus, irmãos, não vou entrar na palavra ainda. No livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, fala de fé, não é isso? Quem tem fé aqui? É você crer em algo que você não está vendo, mas existe. E no mesmo livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tiver fé, você não agrada a Deus. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 20, diz lá que aonde estiverem 2 ou 3, eu estou no meio deles. Quem tem fé? Que o Espírito Santo está aqui nesta noite. Aí a Bíblia me diz, mostra para mim e para todos nós, que um dia a Arca da Aliança, que representava ali a presença de Deus, estava lá em Siló. Era a presença de Deus. Trataram de qualquer maneira, não respeitaram a presença de Deus naquele lugar. As consequências foram seríssimas. Depois a arca, que representava ali a presença de Deus, foi lá para a terra dos filisteus, e em 7 meses o Senhor castigou aquele povo. Porque não honraram o Senhor. E o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Não se curvaram diante do Senhor. E em 7 meses o estrago ali foi grande, irmãos. É a presença dele. Depois nos diz a palavra do Senhor que a arca agora foi para a casa de Abinadab durante 20 anos. Não aconteceu nada. Trataram de qualquer maneira. É a presença de Deus. E depois nos diz a palavra do Senhor que a Arca da Aliança agora vai para a casa de Obed-edom. Quantos meses ficou na casa de Obed-edom? 3 meses e um milagre sobrenatural aconteceu, porque era a presença de Deus. Qual que era a diferença? Sabe qual que era a diferença? É a maneira como nós recebemos o Espírito Santo de Deus. A arca era a mesma, mas em lugares diferentes, aconteceu situações diferentes, porque aonde deveriam receber a presença do Senhor, não receberam. E a palavra me diz que sem Ele nada podemos fazer, então dependemos dEle. Agora, de que maneira nós estamos recebendo o Espírito Santo de Deus? Glória a Deus. Em 3 meses, o milagre aconteceu na casa de Obed-edom. Aí eu faço uma pergunta agora, alguém está vendo a arca aqui? Ninguém está vendo a arca aqui. Mas a presença de Deus é real nesse lugar. Você só vai sair desse culto da mesma forma, irmãos, se você não receber Ele, porque Ele está aqui. Obed-edom, ele pegou a arca, levou para dentro da sua casa. Quando fala sua casa, é você receber o Espírito Santo na sua família, na sua vida, deixar Ele conduzir tudo. Você vai ser uma pessoa diferente, glória a Deus. Irmã, louva o hino. Louva o hino. Glória a Deus. Vou ser bem rápido, viu, pastor? Deus vai fazer coisas tremendas aqui nesse lugar, Ele falou para mim. Nós estamos vivendo numa época, irmãos, que as pessoas se distanciaram. Pessoas que estão dentro das suas próprias casas já não se comunicam mais. Pessoas que estão dentro das suas casas e se comunicam através de um celular, já não tem olho a olho mais. Muitos estão doentes dentro de casa e o outro não percebe. Angústia, depressão, ansiedade. Glória a Deus. As pessoas estão se distanciando. E o Senhor falava para mim nesta noite, filho, eu vou abraçar uma pessoa aqui que está precisando desse abraço.
Glória a Deus. A presença dele é real neste lugar. Pode louvar, irmã. Se a presença dele é real neste lugar, irmãos, agora é você e ele. Se você receber que nem Obed-Edom recebeu, o sobrenatural acontece na tua vida. Agora, se você não receber ele, você vai sair da mesma forma. Se você entrou aqui frio, você vai sair gelado daqui. Mas se você abrir o teu coração para o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer um milagre na tua vida. Você sabe por quê, irmãos? Aproveita a oportunidade, porque um dia ele não vai estar no meio de nós. Muitos vão entrar desesperados aqui nesta casa, procurando o Espírito Santo, procurando uma palavra, e ele não vai estar mais no nosso meio. Livro de Atos, no capítulo 8, versículo 32, diz assim a palavra. Deixa eu adiantar, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. E o lugar da escritura que li era este: foi levado como ovelha muda para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Podeis assentar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que Deus maravilhoso, né? Glória a Deus. Ele está aqui, igreja. Glória a Deus. Irmãos, eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite, agradeço o pastor por confiar de nós estarmos aqui nesta tribuna e poder falar do amor de Cristo. Glória a Deus. Irmãos, falar da obra missionária é maravilhoso. E eu sou fruto da obra missionária. Agradeço muito a Deus. Estava aí neste mundo perdido, sem a direção de Deus, fazendo coisas que desagradavam o Espírito Santo do Senhor Jesus. Trabalhando numa grande empresa, porque o Senhor me colocou lá dentro. Mas quando o homem está fora da direção de Deus, nada rende, ele não tem visão de nada. A sua vida é amarrada e atravada. E ganhando muitíssimo bem, mas devendo bastante, o dinheiro não dava para nada. Chegando a faltar, às vezes, até o alimento dentro de casa. E numa certa feita, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Numa certa feita, eu parei dentro de um hospital e quase à morte. E depois desse ocorrido, por isso que é importante a gente falar do amor de Cristo, a obra missionária é importantíssima. E depois desse ocorrido, eu mudando de horário na empresa, trabalhando de madrugada, às 4 horas da manhã, eu sentava no último banco do ônibus, e sentado naquele ônibus, no último banco do ônibus, sempre sentava do meu lado um homem, e este homem, todas as vezes, falava de Jesus para mim. E eu com os ouvidos ainda tampados, não dando crédito à palavra do Senhor Jesus, estava cego, e todos os dias da madrugada aquele homem me cutucava e falava do amor de Cristo para mim. Numa certa feita eu cheguei a comentar com a minha esposa, falei, olha, tem um homem que todos os dias, 4 horas da manhã, eu querendo dormir no banco do ônibus, e esse homem falando do amor de Cristo para mim, eu já não aguento mais ouvir isso. Esse homem já está me enchendo a paciência. Irmãos, Deus coloca pessoas no nosso caminho para poder falar do amor dele, e muitas das vezes não apercebemos disso. O Senhor tem colocado pessoas no caminho de pessoas aqui para falar do amor dele, e fica atento que Deus está falando com você. E o Senhor falando comigo, e aquele homem eu vim descobrir depois que era um pastor de igreja. E aquele homem falando do amor de Cristo para mim, irmãos, a gente começa a entender quando você começa a ouvir ou quando você começa a buscar. Aí você começa a conhecer. E quando você começa a conhecer, você começa a ter uma visão diferente de quem é a pessoa e do que a pessoa fez. E quando eu comecei a entender, porque alguém me explicou, me ensinou realmente o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário pela minha vida. Quando eu comecei a entender, houve uma mudança.
Quando o homem começa a entender que na cruz do Calvário Jesus Cristo deu a sua vida, não foi à toa, porque teve um propósito nisso. E qual é este propósito? Salvação ou condenação para aqueles que queiram. Então, quando o homem passa a entender que lá no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É algo eterno, irmãos. Tem que ter mudança. Então, quando o homem passa a entender que Jesus Cristo sofreu naquela cruz, carregou aquele madeiro por minha causa e por sua causa, nós passamos a entender que há um plano. Que plano é esse? Um plano maior, um plano de salvação ou condenação eterna. É algo eterno para sempre. Então, quando o homem passa a entender, como eu comecei a entender, eu comecei a olhar para mim mesmo, e eu comecei a ver como é que eu estava andando diante do Senhor Jesus. Eu comecei a entender que tudo aquilo que eu fazia que desagradava ao Senhor, eu precisava mudar. Porque se eu não mudasse, a condenação viria sobre a minha vida. Então, quando o homem passa a entender, irmãos, o homem passa a olhar para si mesmo e dizer: como eu estou andando na presença do Senhor Jesus? Fazer enquanto é tempo. Porque nos diz a palavra do Senhor, que um homem condenado já, ele clamou para poder fazer missões, mas só que não tinha mais jeito, porque agora seguia-se o juízo para ele. Aí o Senhor me levou lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19, que fala do rico e Lázaro. O rico vivia bem, tinha oportunidades, tinha do bom e do melhor. A oportunidade estava em suas mãos de poder fazer muitas coisas. E a palavra também nos diz que havia um homem por nome de Lázaro. Esse tinha uma vida sofrida. Não tinha nada. Mas assim como a morte chegou para Lázaro, também chegou para o rico. Aí eu vejo aquele homem num lugar de tormenta, mas a consciência estava nele. Aquele homem, quando se viu naquele lugar sendo atormentado, ele disse: olha, pai Abraão, permita, pai Abraão, porque eu estou nesse lugar sendo atormentado, permita que eu vá lá avisar aquele meu irmão que ainda não aceitou a Jesus, para que ele venha aceitar o Senhor Jesus enquanto é tempo. Permita, pai Abraão, que eu vá lá avisar aquele irmão que se distanciou dos caminhos do Senhor, porque de repente ele se aborreceu com alguma coisa que aconteceu na igreja, ele se afastou dos caminhos do Senhor. Permita, pai Abraão, que eu vá lá avisar ele, para que ele venha se reconciliar de novo. Permita, pai Abraão, são palavras minhas, irmãos, que eu vá lá avisar aquele irmão que deixou de fazer aquilo que foi colocado nas mãos dele, para a obra do Senhor, não é para o homem, é para a obra do Senhor. Permita que eu vá lá avisar ele, para que ele volte a fazer de novo, pai Abraão. Pai Abraão, permita que eu vá lá avisar aquele irmão que está no vício. Permita, pai Abraão, que eu vá lá avisar aquele irmão que está na prostituição. Permita, pai Abraão, que eu vá lá avisar aquele irmão que está na pornografia. Pai Abraão, permita que eu vá lá avisar eles, para que ele venha consertar a vida deles, porque para eles ainda dá tempo, porque para mim agora não dá tempo mais. E ali eu vejo o pai Abraão dizendo: ei, agora você esquece.
Você teve todo o tempo da sua vida para você se consertar. E você não fez. Agora para você segue-se o juízo. Como está lá no livro de Romanos, no capítulo 14, versículo 10, 11 e 12. Que todos estarão diante do tribunal de Cristo. Todos confessarão a grandeza dele, todo joelho se dobrará, vai reconhecer que ele é Deus. E cada um dará conta de si mesmo. Você teve todo o tempo da terra, todo o tempo que você esteve na terra para você poder fazer algo que você não fez. Agora, depois de morto, você vai querer fazer, não tem jeito mais. Para você segue esse juízo, irmão, quero dizer para você que ainda dá tempo. Ainda dá tempo de voltar para Jesus, aceitar Jesus. Ainda dá tempo de orar. Ainda dá tempo de louvar, glorificar o nome desse Deus. Ainda dá tempo de pedir perdão, assim como o senhor fala para mim que tem pessoa aqui dentro que não conversa com a outra pessoa. Ei, ainda dá tempo. Porque se Jesus vier buscar a tua igreja hoje, como é que nós vamos apresentar diante dele? E eu tenho um testemunho forte para contar aqui, irmãos. Como é que nós vamos nos apresentar diante de Jesus Cristo? A oportunidade está em nossas mãos. Aí o Senhor me levou ali no livro de Atos, no capítulo 8. Quando Estevão foi morto, começou-se ali naquele dia uma grande perseguição, Saulo perseguindo a igreja. Saulo perseguia os irmãos, massacrava os irmãos, castigava os irmãos. Se hoje nós estamos aqui, irmãos, nessa igreja confortável, nesse banco confortável, com uma água gelada, com ar condicionado, com ventiladores, com sons bons, é porque alguém lá atrás pagou com a sua própria vida, famílias foram massacradas. Valoriza aquilo que está nas nossas mãos, vamos valorizar isso. Muitos perderam suas vidas lá atrás, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Uma grande perseguição à igreja começou, irmãos, naquele dia. Nos diz a palavra do Senhor que Saulo perseguia. Os irmãos foram dispersos, uns para a Judéia, uns para as Judéias, outros para Samaria. Nos diz a palavra que os apóstolos ficaram ali em Jerusalém. Mas ali eu vejo Filipe descendo para Samaria, irmãos. O Senhor nos chamou não é para ficar parado, não. O Senhor nos chamou é para estar pregando a palavra, levando a palavra dEle. Porque muitos ainda precisam ouvir. E quando Filipe desce ali para Samaria, eu vejo ali o Senhor usando com tanta autoridade, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas. Aleluia, glória a Deus. E ali eu vejo, irmãos, a partir do capítulo 8, versículo 26, quando o Senhor disse para Filipe: Filipe, eu tenho uma missão para você. Filipe, tem uma pessoa que eu já estou vendo ele, que está num lugar deserto, Filipe, mas eu tenho uma grande obra naquela vida, eu não quero perder aquela vida, irmãos. Deus não quer perder ninguém. Filipe, aquele homem lê as escrituras, mas não entende o que está acontecendo ali. Eu vou enviar você lá para que você explique para ele, para que ele possa conhecer. Nos diz a palavra, irmãos, que Filipe foi enviado para aquele lugar. Um lugar deserto, irmãos, no deserto o Senhor fala conosco. Filipe, chegando naquele lugar, começou a explicar para aquele homem sobre as escrituras, de quem que o profeta Isaías estava se referindo. E Filipe disse: olha, você entende o que você lê? Como eu posso entender se não há quem me explique? Eu não entendo o que eu estou lendo. Eu não sei de quem que o profeta está falando, se é dele mesmo ou de outra pessoa. Ali eu vejo Filipe dizendo: olha, agora vem cá, eu vou explicar para você de quem que o profeta está falando. O profeta está falando de Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, soberano Emanuel, príncipe da paz. O profeta Isaías está falando de Jesus Cristo, aquele que mesmo sendo rei, nasceu numa manjedoura,
O profeta está falando de Jesus Cristo, que mesmo na sua adolescência entrava na sinagoga, ensinava os doutores da lei, ao qual aqueles homens, eu creio que diziam, olha, quem é este? Ele é diferente, quanta sabedoria que esse menino tem. Irmãos, quando você começa a explicar, a pessoa começa a entender. Filipe estava explicando para aquele homem, ele não entendia. E quando a pessoa passa a entender, tem que ter mudança, irmãos. Tem que ter mudança. Porque se trata de algo eterno, ou é salvação, ou é condenação eterna. Muitos estão caminhando para o inferno com as suas próprias pernas e não estão vendo. Porque estão brincando com as coisas de Deus, isso é muito sério, não se briga com as coisas de Deus. Filipe começou agora a explicar para aquele homem começou a entender de quem que o profeta está falando. Olha, o profeta está falando de Jesus Cristo, ao qual esteve diante de João Batista, ao qual João Batista dizia assim, olha, eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o fogo do Espírito Santo, ao qual eu, João Batista, não sou digno nem de desamarrar as tuas alparcas. Glória a Deus. Você sabe de quem que o profeta está falando? O profeta está falando de Jesus Cristo, que após ser batizado por João Batista, foi conduzido para o deserto, e 40 dias e 40 noites ele jejuou e teve fome. E quando ele teve fome, quem foi até ele? O inimigo foi até ele, irmãos, ele sabe da tua fraqueza, era um momento de fraqueza, ele sabe da tua fraqueza, ele sabe do teu andar, ele sabe, oh, aleluia, eita Deus tremendo. Aí o inimigo disse assim para ele, assim, olha, tu és o filho de Deus? O inimigo vai querer sempre colocar dúvida na tua mente, irmãos. Tu és o Filho de Deus? Transforma essas pedras em pão, para que você venha matar a tua fome. Jesus disse, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mais uma vez o inimigo não satisfeito, porque ele nunca vai estar satisfeito com a nossa vitória, com a nossa alegria, e muito mais com a nossa salvação. Ele é insistente, foi até Jesus de novo, transportou ele para o alto de um pináculo e disse, olha, você não é filho de Deus? Está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, te joga daí. E o Senhor falou para ele, olha, também está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. E mais uma vez, o inimigo o transportou para o alto de um monte e disse, olha, está vendo todo o reino desta terra eu lhe darei, se prostrares diante de mim e me adorares. Também está escrito, Satanás, aparta-te daqui. Adorarás somente o Senhor teu Deus e a Ele honrarás, glorificarás, louvarás somente ao Senhor teu Deus, aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque a palavra estava com ele, ele era a palavra, ele venceu na palavra. Se você não estiver alicerçado na palavra de Jesus, irmão, você é um alvo frágil, você é fraco. Aleluia, glória a Deus. Sabe esse Jesus? Esse Jesus, após saber a morte de João Batista, foi para um lugar deserto, era o momento dele. A multidão atrás de Jesus, procurando Jesus. E quando chegou até Jesus, Jesus curou, libertou pessoas. Porque no Evangelho de João, no capítulo 6, o versículo 37, diz lá que todo aquele que vem a mim, jamais eu lançarei fora, independente da situação ao qual você esteja, jamais Jesus Cristo vai te lançar fora. E esse Jesus está aqui nesta noite para poder te dar vitória. Sabe esse Jesus? Esse Jesus subiu ali no monte e começou a pregar para aqueles irmãos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Ninguém pode servir a dois senhores, ou porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não julgueis para que não sejais julgados. Irmãos,
O eunuco agora começou a entender quem era Jesus Cristo. Filipe começou a explicar para ele. Quando o homem passa a entender, irmãos, quem é Jesus Cristo, tem que ter mudança. Quando o homem passa a entender que há algo eterno, que o sacrifício de Jesus teve um propósito, esse propósito é uma salvação, uma condenação eterna para aqueles que queiram. Irmãos, a oportunidade da salvação está para todo mundo. Quando o eunuco começou a entender, houve mudança na vida daquele homem. Quando o homem passa a entender, irmão, se ele tem que perdoar, ele perdoa. Tem pessoas que precisam perdoar. Tem pessoas que precisam se perdoar. Tem pessoas que pararam. Tem pessoas que se calaram e não é o momento disso não. Jesus Cristo está vindo buscar uma igreja, mas uma igreja diferenciada, uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que tem comunhão com Ele, uma igreja que não se contamina com as coisas deste mundo. É essa igreja que Jesus Cristo vai vir buscar, irmãos. É uma igreja dentro de uma igreja. Ei, lamanchura labaçu. Sabe esse Jesus eunuco, de quem o profeta está falando? Esse Jesus curou, ressuscitou pessoas, esse Jesus operou milagres, glória a Deus. Sabe esse Jesus esteve entre dois malfeitores, um criticou ele, mas o outro reconheceu que ele era rei, e que ele tinha um reino. Senhor, quando entrares no teu reino, lembras-te de mim, e o Senhor disse, olha, hoje mesmo estarás comigo. É esse Jesus que está aqui, irmãos, te coloca de pé. Quando aquele homem, irmãos, começou a entender a respeito de Jesus Cristo, quem era Jesus Cristo, houve uma grande mudança naquela vida, irmãos. Quando o homem passa a entender, tem que ter mudança, irmãos. Sabe por quê? Jesus está às portas para buscar a tua igreja. E muitos ainda estão dormindo. Muitos já não creem mais. E muitos já não estão levando a sério isso. Rapidamente aqui, irmãos, que a hora já se passaram. Quero contar um testemunho. Isso é muito sério, presta atenção nisso. O Senhor me deu uma visão 2 dias atrás agora. E nesta visão, presta bem atenção, nesta visão, irmãos, o Senhor mostrava para mim que eu estava sentado no lugar. E de repente vinham várias pessoas vindo na minha direção. E quando de repente, do meu lado, passava-se uma cruz enorme, irmãos, enorme. Era um madeiro escuro, era tenebroso. Jesus estava naquele madeiro, irmãos, como se está escrito na palavra, nele não havia formosura. O rosto dele estava dilacerado, irmãos, era algo muito triste. E atrás dessa cruz, essa cruz ia sozinha, ninguém pegava nela, ela ia sozinha. Atrás dessa cruz iam os soldados romanos, todos ensanguentados, mas o sangue não era de Jesus, o sangue era de Jesus, não era deles. As armaduras todas cheias de sangue, o sangue era de Jesus. E de repente um soldado sentou na minha frente com a armadura cheia de sangue. E o homem olhava para o lado, e quando ele olhava para o lado assim, irmãos, ali eu via muitas pessoas entrando, irmão, num buraco enorme. Era um buraco enorme, como se fosse uma caverna, as pessoas entrando naquele lugar. E as pessoas entravam naquele lugar, irmãos, e ali eu vi um amigo meu que mora perto da minha casa, afastado dos caminhos do Senhor, presta atenção nisso. Ali eu vi aquele amigo meu, e na porta daquele buraco tinha um demônio enorme, só observando aquelas pessoas. E quando eu cheguei perto, irmão, para olhar aquelas pessoas estavam mortas. Começou ali um desespero muito grande, esse amigo meu começou a gritar, começou a ficar desesperado, porque ele estava consciente do lugar aonde ele estava. Bateu um desespero muito grande, irmãos, eu tentava fazer alguma coisa e não conseguia fazer. Aí o Senhor falou para mim no dia de ontem, olha, vai lá, fala para ele. Irmãos, eu peguei cedo, fui lá na casa desse amigo meu, e eu falei para ele, contei essa visão que Deus me deu. Eu falei, olha, eu te via num lugar,
E você estava desesperado porque você estava consciente. Presta atenção nisso, irmãos. Você estava consciente, o desespero era muito grande quando você se viu naquele lugar. Irmãos, ele dobrou o joelho naquela sala, começou a chorar, 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 que nem criança, afastados do caminho do Senhor, com um chamado muito grande. Por que ele começou a chorar? Porque há 3 dias antes, irmãos, 3 dias antes, ele estava subindo aquela rua da Sebracê com a sua moto, e de lá vinha uma carreta, e ele subindo com a sua moto, foi algo instantâneo, irmãos. De repente ele abaixou a sua cabeça assim, quando ele ergueu a cabeça, um carro estava na frente dele. Irmãos, ali foi Deus. Porque ele pegou, a hora que ele fez, tombou um pouquinho a moto, assim, o carro ainda bateu no retrovisor da moto, assim ele conseguiu sair, aí ele parou no canto, aí as pessoas que estavam ali falaram, olha o livramento que Deus te deu. Você sabe o que era isso, irmãos? Presta bem atenção. Aí o Senhor mostrou para mim, filho, sabe essa visão que eu te dei? Sabe o seu amigo onde ele estava lá? Se ele tivesse morrido naquele momento, ele perdia a salvação, ele tinha perdido a salvação dele. Ele já estava condenado à morte. Ele já estava condenado já. Então é isso, irmãos. Afastado dos caminhos do Senhor. Eu falei, olha, irmão, o Senhor te deu mais uma oportunidade de volta para os caminhos do Senhor Jesus. É muito sério isso, irmãos. Não brinca com a salvação, não. Se o meu amigo tivesse morrido aquele dia, tinha perco a salvação dele. E o Senhor revelou para onde ele foi. Irmãos, vai ter consciência. Porque ele estava desesperado, não tinha como mais voltar atrás. Porque ele viu o lugar onde ele estava. A morte é instantânea, ó. A hora que ele despertou, veio o desespero. Aí não tinha jeito mais. Aí o Senhor falou, vai lá e fala para ele, filho. Para ele consertar a vida dele. Porque eu estou dando mais uma oportunidade. A moto, foi eu que dei livramento para ele. É isso, irmãos. Glória a Deus.